Ruth, capítulo 1, verso 16, e depois nós vamos ler Ruth, capítulo 3 e o verso 11. Diz assim o capítulo 1 e o verso 16. E Ruth respondeu: não insista comigo para te deixar e voltar. Aonde quer que fores, eu irei. Aonde você viver, lá viverei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Agora capítulo 3 e verso 11. Aqui já é Boaz dizendo a Ruth: não se preocupe com nada, minha filha. Eu farei aquilo que você me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Amém? Queridas, nós temos uma palavra de Deus nessa noite baseado nesses dois textos, que é a história de duas mulheres extraordinárias. Noemi, todos nós conhecemos a sua história, todo leitor de Bíblia, né? Sabe que ela era casada com Abimeleque, teve um tempo de fome na sua cidade, e o seu marido decidiu sair daquela cidade e peregrinar em Moabe, né? Saiu da casa do pão, Belém, casa do pão, para peregrinar em Moabe. E quando saiu da casa do pão e foi peregrinar em Moabe, muitas coisas terríveis aconteceram naquela família. Muito por certo, pelo desvendar da história, a gente pode deduzir que ele não saiu debaixo de uma bênção, de uma direção divina. Até porque, assim como faltou pão na casa de pão, depois voltou o pão para a casa de pão, né? Porque o Deus que permite a escassez, muitas vezes para nos tratar, muitas vezes para nos moldar, é o mesmo Deus que também traz a abundância. E a desgraça é quando a gente não suporta o tempo da escassez, o tempo do deserto, o tempo do processo. Que a gente já dá uns 10 tipos de arrepio quando fala em processo, né? Mas todos que têm um propósito a viver em Deus vai ter que enfrentar o processo. Também não adianta dizer outro nome, a gente não acha outro nome que combine, é processo mesmo. Porque é de tempo em tempo, degrau em degrau, e a gente vai galgando assim conforme a gente vai aprendendo. Que se não aprende, minha linda, pega andar em redor. Entendeu? Porque que tem que ir logo para o joelho, entender o que o pai está falando, o que o pai está ministrando, o que o pai está me ensinando com toda essa situação, o que ele quer dizer para mim. Porque se você não entende, você acaba fazendo com que aquele processo demore mais do que deveria demorar. E eu sempre falo, Deus tem a eternidade para esperar. E nós, a vida está passando, minhas lindas. E quantas que já poderiam estar vivendo promessas extraordinárias, mas por falta de entendimento, por falta de posicionamento, por falta de rendição, de se humilhar, de se colocar no lugar que o Senhor deseja que nós estejamos, ainda não estão vivendo tudo aquilo que o Pai tem. Mas essa família viveu perdas terríveis, e Noemi se vê sem seus filhos que morreram, se vê sem o seu marido porque ela ficou viúva, e ela toma uma decisão: eu vou voltar para minha terra para pelo menos morrer no meio do meu povo. Essa foi a decisão de Noemi. E só restou para ela duas noras, que vocês conhecem a história: Ruth e quem? Orfa. As duas se levantaram com Noemi, andaram um pedaço com Noemi. E quando chegou próximo aos portais da cidade, Noemi para as duas e diz: olha, não faz sentido vocês me acompanharem. Eu já sou velha, não tenho mais filhos. Mesmo que fosse me casar, imagina até eu ter filho, por que vocês vão me acompanhar? Vocês conhecem a história que Orfa rapidamente toma a decisão, até foi sensata se a gente for pensar do ponto de vista do que Noemi estava falando. Não adianta querer atirar pedra na Orfa, que a gente é bem boa para criticar. Mas o que nós faria no lugar dela? Por tão pouco a gente já abandonou tantas coisas, não é verdade?
Quem somos nós para criticar ela? A Bíblia diz que ela volta para sua cidade. Até abraça Noemi, chora com a Noemi e tudo. Mas volta para a terra dela. E aí fica a Ruth. A Ruth determinada. Pensa, uma mulher determinada é a Ruth, né? E aí ela fala esse célebre texto que a Bíblia relata. E ela olha para Noemi e diz, nem adianta insistir, porque ela estava decidida, né? Noemi, as mulheres, elas têm um sentido aguçado, né? A gente percebe as coisas com os olhos. Às vezes vai cair na besteira, fazer o sinal para o homem e passa vergonha, porque eles não têm a mesma percepção. Mas se a gente é amiga, bem amiga, a gente anda junto, a gente só olha, a outra já faz só com os olhos, né? Umas coisas assim que a gente tem, né? A Noemi deve ter percebido. Boba ela não era, ela era uma mulher muito inteligente. Tanto que ela faz a última proposta. Por quê? Porque ela também devia de pensar, meu pai, se eu volto para Belém com essas duas gurias atrás de mim, que já, se elas tiver amuado ou não tiver com vontade de ir, eu estou levando uma encrenca atrás de mim. Então ela faz a proposta e Orfa volta. Mas a Ruth está decidida. Não instes para que te deixe, não insista, não teima. Nesse não insistir, ela estava dizendo, eu estou determinada. Eu vou contigo. Mas o lindo desse texto não é Ruth dizer, eu vou contigo para onde tu vai, eu vou dormir onde tu vai dormir, e aonde tu morrer ali eu vou ficar contigo. O mais lindo de tudo é a declaração de fé que essa moabita faz no Deus de Israel, porque ela não está acompanhando só Noemi, ela declara, o teu Deus vai ser meu Deus, e o teu povo vai ser o meu povo. Então ela não está indo para Belém só por Noemi, ela está indo para Belém porque ela quer deixar Moabe, e ela está declarando que ela quer se abrigar debaixo das asas do mesmo Deus que ela viu Noemi professar e testemunhar. Por certo, Noemi, com sua sabedoria, o tempo que ficou ali, deu um bom testemunho, porque senão também a nora não ia querer seguir a sogra. Talvez ela estava vivendo um momento terrível de amargura. E aqui eu aprendo uma lição muito poderosa. Que nós não somos momentos da nossa história que a gente está vivendo. E que você precisa olhar sempre uma pessoa como um todo. Está entendendo o que o Senhor está falando aqui? Não desista de pessoas por causa de um momento que ela está vivendo. Ela não é definida pelo aquele momento. Você está entendendo? Isso eu percebo muito, queridos. Pessoas que construíram histórias extraordinárias. Sabe, pessoas conhecidas e pessoas anônimas. Homens, mulheres de Deus que construíram carreiras extraordinárias, dedicaram a vida no reino, fizeram tanto pelas pessoas, deram tudo que tinha, fizeram até demais, deram tanto que às vezes não sobrou nem para eles. E de repente essas pessoas falham, essas pessoas tropeçam, essas pessoas às vezes também tomam uma decisão errada. Quem nunca? E aí elas são julgadas, e principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de mídias sociais, onde as pessoas são julgadas, condenadas, executadas e banidas. Esse não é o amor que o Senhor Jesus nos ensina a ter. Porque pessoas não são definidas por momentos. Pessoas precisam ser analisadas como um todo. Nunca se esqueça daquela pessoa que um dia te estendeu a mão num momento de dificuldade. Nunca esqueça de alguém que ofereceu um ombro para você chorar um dia. Nunca esqueça de alguém que repartiu algo no seu tempo de solidão, no seu tempo de sequidão, no seu tempo de deserto. Não descarte pessoas assim da sua vida. Não vire as costas. E eu escuto o Senhor falando aqui. Porque na amizade que se formou entre Ruth e Noemi, não é só uma amizade. O relacionamento que elas criaram não foi só um relacionamento de sogra e nora também. Elas criaram uma amizade de aliança, porque a vida delas se entrelaçou dali para frente.
Amizades de aliança geram lealdade. Amizades verdadeiras, aquelas que Deus dá pra gente, aquelas que a gente fala que é amigas, que são amigas de Jesus, que Ele coloca no nosso caminho. Essas são amigas de aliança, amigas que seguram a sua mão. Talvez elas não vão resolver os seus problemas, porque os amigos nem sempre conseguem resolver os problemas da gente, queridos. E aí também mora um outro perigo de se criar dependência emocional e a gente fugir das responsabilidades. A responsabilidade pela minha vida é minha, as decisões são minhas. Ninguém pode resolver coisas que só eu posso resolver. Mas amizades leais, amizades que a gente tem, que o Senhor deu, que são amigas de aliança, essas aliviam a nossa jornada. Elas não podem resolver muitas vezes a nossa situação, mas elas ajudam a aliviar a nossa caminhada. Elas estão ali quando as órfãs se vão. E eu quero deixar uma palavra aqui para você nesse final de ano já, último culto das mulheres. Se você olhar para trás neste ano, não chore talvez pelas órfãs que se foram da tua vida. E elas nem foram porque são más, nem sempre são más. É só porque às vezes não fazem mais parte do propósito. É assim, sabe? Tem pessoas que são tempos que Deus coloca para caminhar. Eu estou falando de amizades, de lealdade perto da gente. E chega um dia que elas dizem, ó, tô indo. E tem gente que cria uma dependência emocional e fica bravo. Eu já fiz isso, por isso que eu estou pregando para vocês. Porque isso já aconteceu comigo, são experiências da vida que a gente aprende. E depois eu sofria que nem cachorro. Porque sanguíneo não sabe amar pouco. Sanguíneo ou ele ama ou ele ama. E a coisa que a gente mais precisa aprender nisso tudo é o equilíbrio. Porque tudo é muito intenso. E daí quando sofre também quase morre. E aí o Senhor com o tempo vai nos ensinando que algumas órfãs vai viver um tempo com a gente. Mas vai chegar um tempo que elas não querem mais nos acompanhar. E às vezes são lugares e ambientes que Deus vai te levar. Tem algumas mesas que Deus vai mandar a gente levantar. E Deus vai preparar outras mesas para a gente sentar e se alimentar. Você entende isso? E isso precisa ser feito com equilíbrio, com sabedoria. Para você não deixar rastro para trás, para depois ter que fazer caminho de volta e resolver. Então tem que ser feito com sabedoria. Tanto que quando o órfão disse, eu vou voltar, a Noemi não deu uma paulada nela. Você também não vê Noemi excomungando ela. Nem amaldiçoando, dizendo, sua ingrata, sem vergonha. Eu sabia, eu só fiz um testezinho. Não. A Bíblia diz que elas se abraçaram e choraram. E ela voltou. Mas Ruth fez uma escolha que iria impactar a sua vida e a sua história. Porque lealdade é isso, queridos, queridas. Lealdade tem a ver com o nosso caráter. Eu até anotei, é um valor que tem a ver com a capacidade de uma pessoa ser plenamente confiável, manter a sua retidão moral, a sua honestidade e honrar compromissos. Vocês entenderam o que faz parte de lealdade? Honrar compromissos. Quando a gente assume compromissos com as pessoas, a gente precisa aprender a honrar compromissos. Isso tem a ver com lealdade. Queridos, eu não estou falando aqui que não vai acontecer nada, que em algum momento a gente não vai assumir um compromisso e às vezes não dá para fazer, não dá para honrar. São casos e casos. Mas a gente precisa olhar para a gente e ver se a gente também não tem por hábito. Se isso já virou barda, o hábito na vida da gente de quebrar compromissos por qualquer motivo. Porque aí precisa ser... A lealdade tem a ver com traços do caráter. Está entendendo? E o Pai está falando com nós aqui. E nós precisamos ser mulheres leais. Também lealdade é sinônimo de fidelidade, dedicação
e sinceridade. Isso são amizades de aliança. Amizades que seguram a mão uma da outra. Eu falo sempre uma frase aqui para as meninas, né? Que a igreja já copiou. Eu digo sempre: ninguém vai ficar para trás. E eu repito e repito, porque o repetir é pedagógico. Eu quero que isso entre na cabeça e no coração. Ninguém vai ficar para trás. Uma segura a mão da outra e ninguém sorta a mão também. A não ser quando a pessoa quer sortar. No que depender de mim e de você, a gente não solta. Mas tem hora que a órfã vai dizer: sorta minha mão que eu quero voltar. E aí tem coisas que você precisa aprender também deixar ir. Mas deixar ir em paz. Você está entendendo? Deixa em paz. Não cria caso, não faz confusão. O Senhor tem trabalhado muito isso no meu coração nesses últimos dias. Por quê? Porque eu já fiz um bocado de caminho de volta. Temperamento mais forte, principalmente sanguíneo e colérico. A gente é fácil para ferver o sangue da ponta do dedinho e subir para a cabeça. E daí nós abrimos a boca. E quando nós abrimos a boca, aí o que adianta? A sabedoria te ensina que é melhor evitar do que depois ter que remediar tudo que tu fez. E tem coisa que nem se remedia, né? Tem palavras ditas que é muito difícil depois para fazer o caminho de volta. Então, às vezes, é melhor calar. Eu estou precisando, daqui uns tempos, achar assim, talvez no caminho para São Paulo, vou achar um lugar, uma grota, uma serra, para dar uma parada na beira da estrada, olhar para o lado e ver que não tem ninguém. Quero fazer um griteiro. Que tá umas coisas entaladas assim, que a gente vai aguentando muita emoção. Isso é uma maravilha. Parar na beira de uma estrada assim, deserto, fazer um griteiro. Sai tudo de dentro de mim, bicho ruim. Porque eu não vou falar. Eu não vou abrir a minha boca para falar aquilo que o pai não gosta que os seus filhos e filhas falem. Cala essa boca, segura essa língua. É por isso que ela está dentro de uma prisão. Você já viu que a nossa língua está dentro de uma prisão? Esse aqui, ó, que segura ela, esses carcereiros aqui, ó, é osso. Por que vocês acham que ela está trancada aqui dentro? Hã? Por que vocês acham que ela está aqui dentro de uma prisão? Porque a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está aqui, ó. A mesma língua que bendiz pode amaldiçoar. A mesma que declara uma palavra profética, daqui a pouco está declarando uma profecia maligna para a vida de alguém e amaldiçoando a vida de alguém. É tempo, queridas, de nós aprendermos a colocar em prática aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado. Não só a falar, mas a praticar. E Ruth toma a decisão, vai com Noemi. E a caminhada não deve ter sido muito fácil. Porque Noemi está vivendo o pior momento da sua história. Ela está vivendo um momento de amargura. Você já caminhou perto de alguém amargo? Sangue de Jesus tem poder. Pensa uma coisa ruim. Tu caminhar perto de uma pessoa amarga. Porque a pessoa, quando ela entra em amargura de alma, nada mais presta para ela. Você conhece alguém assim, faz cara de paisagem. Não olha para o lado, olha para cima, de farsa. Quem de nós não conhece? Eu brinco que é a tamargueira do deserto, né? Que está lá no livro do profeta Jeremias, se não me falha a memória. Ou é Jeremias ou é Isaías. Está na Bíblia, vai procurar. Quando ele diz: maldito o homem que confia no homem, ele se tornará como uma tamargueira do deserto, o arbusto solitário do deserto, que é aquela árvorezinha que as raízes dela absorvem terra salgada e depois ela faz um processo para poder filtrar água e ela começa a cuspir sal pelas próprias folhas dela. Aonde tem uma tamargueira do deserto ou um arbusto solitário, por isso que a Bíblia diz que é arbusto solitário, mata tudo que tem vida num raio de quase 100 metros em volta. Não tem vida, ela está sozinha, solitária, porque ela mata tudo. O sal, expele sal e mata tudo. Tem umas pessoas assim, tamargueira.
a Ruth devia estar meia tamargueira nessa época aqui. Não devia estar a árvore frutífera plantada junto aos ribeiros, que estende a raiz para o ribeiro. E a Bíblia diz que mesmo no tempo da estação de sequidão, ela continua com a folha verde e continua dando fruto. Mas esse é para quem coloca confiança no Senhor. Quem coloca no homem fica tamargueira. A Noemi está tão amarga que quando ela chega na cidade as pessoas vão saudar, porque o nome Noemi no hebraico é agradável. Mas quando ela chega na cidade dela, que eles dizem: olha, não é essa Noemi, ela quer mudar até de nome. Não tem assim aquelas pessoas que às vezes tu está vivendo aqui: minha linda, e tu diz: meu, não me chama de linda. Querida, também não sou querida. Amada, detesto que me chama de amada. Meu Deus, vai te chamar de quê, meu Pai Santo? Tamargueira, está vivendo um tempo de sequidão, de tamargueira do deserto. A Noemi diz: não me chamem mais Noemi, me chamem de Mara, que no original hebraico significa amarga. E ela ainda atribui a Deus o que ela está vivendo. Porque ela diz: com grande amargura o Todo-Poderoso tem me dado. Ela ainda está dizendo que foi Deus que deixou acontecer com as coisas aradas todas. Porque quando a pessoa está nesse momento de amargura e tamargueira, mesmo que inconscientemente, algumas não falam, mas pensa: tu me amasse mesmo? Se tu tivesse mesmo um propósito na minha vida. Mas minha vida é feita só de processo, pastora. Eu não estou vivendo propósito. Que a amargura faz isso. A amargura faz você não enxergar nada de bem que acontece para você. Só enxerga o mal. É isso que a Bíblia fala da tamargueira do deserto. A Bíblia diz assim, que ela não vê quando vem o bem. Ela só vê a desgraça. Você não conhece umas pessoas assim? Tudo bem, pode estar vivendo um tempo de grande amargura, de grande sequidão. Mas se você tiver o olhar fixado no Senhor, até no meio do caos, você consegue ver coisa bonita. Você consegue ver o amor de Deus manifestado em pessoas que te ajudam. Mas daí o foco da gente, quando a dor está muito grande, a gente fica amarga. Porque tem que ser livre disso. E é só o Espírito Santo que é capaz de tirar essa amargura de dentro da gente. Porque daí o foco é que fica distorcido. Quando você tem uma pessoa da família assim, né, doente, ou uma pessoa já de idade que tem que cuidar, quem já não viveu isso? Se não viveu, bota a barba de molho, como diziam os antigos, porque vai viver, né? Aí se revela tudo. Meu Jesus, era tão querido, era tão unido, se atraca tudo no pau agora. Que tem que cuidar. Não, vai tu, eu tenho compromisso. E aí o outro diz: sim, tu acha que eu não tenho? E é uma coisa mais linda. E a gente tem que cuidar para não se perder no meio disso tudo, né? Aí o foco fica distorcido. Porque aí Deus está trabalhando de uma outra forma e às vezes a gente não vê o cuidado de Deus. Aconteceu, está um caos, o que nós vamos fazer para remediar agora? Meu Deus, como é que vai viver? É só buscando socorro nele. E também às vezes é importante sair de dentro daquele caos que a gente está vivendo e conseguir ver algumas pessoas à nossa volta, que você vai encontrar situações sempre piores e mais caóticas do que aquela que a gente está vivendo. Sempre tem, infelizmente, por mais triste que seja, você sempre vai encontrar. A Noemi tinha perdido tudo, tinha perdido os filhos, tinha perdido o marido, mas ela está voltando para a terra dela. As pessoas amavam ela porque foram cumprimentar ela, foram recebê-la na porta da cidade, mas ela está cuspindo sal. E ainda tem uma nora que decidiu fazer papel de filha, ficar com ela, mas ela está braba, mesmo assim. E dizendo: não me chame de agradável, me chame de Mara, que eu sou amarga. Agora você imagina o papel da Ruth. Nem era mãe, era sogra. Já dá para ver que é uma coisa muito divina, né? Não era uma coisa do céu, não era dela olhar para o lado e dizer: não, é Deus encarnado nessa guria.
Ela quer ficar comigo. Não tenho mais nada para oferecer para ela, mas ela quer cuidar de mim. Ela quer cuidar de mim. E a Noemi está dentro de casa, não tem mais como trabalhar. Mas a Ruth vai trabalhar como estrangeira, vai recolher espiga, vai juntar daquilo que eles estão colhendo. E ela junta e traz para tratar a sogra. Vê se não é Deus purinho encarnado na menina. Vai e volta, vai e volta. Vocês conhecem a história do remidor, vocês conhecem a história de Boaz, vocês conhecem como Deus foi costurando toda uma história para que Ruth fosse amparada. E aí, na verdade, a vida começa a voltar para Noemi, porque Deus faz assim. Deus coloca coisas que às vezes você pensa assim, meu Deus, mas eu acho que isso aqui mais vai me atrapalhar do que ajudar. Mas nada, daqui a pouco você vai ver que aquilo ali é uma forma de Deus tirar teu foco da dor, para fazer você querer ajudar. Porque quando Noemi tira o foco da dor, e ela começa a querer arrumar casamento para Ruth, ela começa a ficar boa. Você entendeu? Quando ela tira o foco da dor e ela começa a olhar aquela moça que ainda é jovem, que ainda pode casar, e ela já começa a se tramar, que ela sabia que tinha parente, tinha remidor, que cumpriria a lei para ficar com Ruth. Aí você já começa a ver uma Noemi inteligente, estrategista, e já começa a dar dica e diz, olha, está chegando o dia deles celebrar a colheita, tu vai lá, toma banho, fica bonita, fica perfumada, dá todas as dicas. E tu vai lá e faz assim, ó. Deixa o Boaz se alegrar com o vinho. Véia marvada. Aí tu faz assim, assim, assim. Agora ela já tirou o foco da dor. Você percebe o que Deus está fazendo? Aquela que estava amarga, com o passar dos dias, recebendo amor, recebendo cuidado, recebendo comida, sendo amparada, daqui a pouco ela já está tirando o foco da dor dela e querendo fazer algo para cuidar da própria Ruth. Esses papéis se invertem. Uma hora a gente é, todas nós aqui, uma hora a gente é Ruth, uma hora a gente é Noemi. Ninguém é 100% Ruth e 100% Noemi. Já teve fases da tua história e da minha que a gente já foi Noemi bem amarga, não foi? Mas já teve fases que Deus fez inverter o papel. Apesar da tua dor, chora laramachai. Apesar das tuas perdas, você conseguiu olhar para o lado e enxergar alguém que também precisava de ajuda. E naquele momento você trocou rapidinho de Noemi para Ruth. E você foi aquela que estendeu a mão na vida de alguém. E você acha que o céu não registra tudo isso? O céu registra tudo isso. O céu registra nosso tempo de Noemi, mas ele registra também o nosso tempo de Ruth na vida de alguém. E agora ela já está cuidando de Ruth. E o mais lindo de tudo nessa história que eu acho, é que Boaz vai se casar com Ruth, você conhece a história. Ruth vai ter um filho. Ruth vai gerar. Mas quem vai criar e quem vai ser chamada de amparada por Deus e que tem um filho é Noemi. Sabe o que o Senhor está nos ensinando nessa palavra, queridas? Que dentro de uma amizade leal, dentro de um cuidado, dentro de uma amizade de aliança, não importa quem gera e não importa quem cuida. Porque a cumplicidade, a parceria, o amor é tão grande que a celebração é o que vale. E é aquilo que eu falo para sempre para os nossos obreiros e para a igreja. Quando nós não sabemos celebrar a vitória, a conquista de um irmão e de uma irmã, isso é um teste feroz do nosso caráter, que nós não estamos prontos coisa nenhuma. Se eu estou na prova, e olha que de prova eu entendo. Podia passar a noite contando para vocês. Mas se eu estou na prova e eu vejo Deus honrando alguém, que seja da minha família, que seja da igreja que eu congrego, seja do grupo onde eu estou inserida, seja aquela irmã que eu estou orando, seja aquela amiga, de repente eu vejo Deus honrando a vida dela, mas eu não consigo celebrar com ela, e eu digo que eu sou amiga dela.
amiga forever. Mas eu não consigo celebrar a vitória da minha irmã porque a minha dor está gritando. Isso tem a ver comigo, não tem a ver com ela que está celebrando. Tem a ver com o meu caráter, tem a ver com o meu coração. Porque a maior prova de um caráter tratado em Deus não é quando você celebra as suas vitórias. É quando você já começa a celebrar e se alegrar com a vitória dos outros. Você vê o Deus fazendo, meu Deus, que benção. A minha irmã chorou tanto, ela pediu tanto por aquilo. Glória a Deus. A minha vitória ainda não chegou, mas eu vou fazer da vitória dela a minha também. Eu vou me alegrar com ela, eu orei, eu chorei com ela. Então eu vou celebrar com ela. Por quê? Porque a alegria de uma amizade de aliança é quando você ter vitória para celebrar, ter gente para celebrar contigo. Você já teve que comemorar uma coisa sozinha? Que coisa chata. Deus deu uma bênção. Um familiar se converteu. Recebeu uma cura. Deus deu a bênção de comprar uma casa própria. Ou trocou o carro. Aí você vai celebrar com a pessoa. Já aconteceu com vocês? E tu chega empolgado para celebrar com a pessoa que tu ama. E aquela pessoa é uma tamargueira. Diz, que besteira que tu foi fazer de comprar esse carro. Eu já tive um que fundiu o motor. E tu tá numa empolgação. Comprou essa porcaria dessa casa? Meu Deus, não dá para se mexer dentro. E tu tava tão alegre. Por quê? Porque para você é importante. E às vezes a gente não sabe celebrar a conquista, a vitória das pessoas. Isso é uma tamargueira do deserto que não sabe celebrar. Mas quando a gente está tratado no Senhor, nós aprendemos a celebrar as vitórias dos nossos irmãos. Porque a Bíblia diz que quando Ruth engravida de Boaz, e ela tem Obed. O nome Obed significa aquele que serve, aquele que veio para servir. Ela vai e coloca Obed no colo de quem? De Noemi. Olha o poder da gratidão e o poder de uma amizade de aliança. Ela coloca no colo de Noemi. E as mulheres da cidade vêm celebrar e dizer, Noemi tem um filho. Elas não disseram que o filho era de Ruth. Elas disseram, Noemi tem um filho. Deus se lembrou dela e Deus deu de novo herança para Noemi no meio do seu povo. Porque a herança dela foi resgatada através de Ruth. E eles celebram a conquista. Ruth gera, mas Noemi é que cria. E aí eu vejo o apóstolo Paulo falando isso lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 3 e o verso 6. Os irmãos de Coríntios estão bravos, porque Paulo tinha pregado e agora tinha outro pastor lá. E aí Paulo diz, gente, o que é isso? Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Não tem a ver com a gente, tem a ver com eles, queridos. Tem pessoas que você vai fazer uma parte ajudando, a igreja vai fazer uma parte, vem outro pastor, faz outra, outro lapida de uma forma, Deus dá uma amizade que lapida de uma forma, mas não fique cobrando aquilo que você fez. Porque na verdade quem fez tudo foi Deus. Mas se não fosse eu, você só fez porque Deus tocou no teu coração. Porque se Ele não tocasse, tu não fazia nada, querida. Porque a nossa índole sem o Espírito Santo é má. O nosso coração sem o Espírito Santo é mau, não faz nada de bem. A Bíblia diz que é um coração enganoso, que ninguém pode esquadrinhar. Se a gente faz o bem hoje, se a gente aprendeu a fazer o bem, foi porque um dia o Espírito Santo veio morar em nós. Foi porque um dia o Espírito Santo nos transformou. Foi porque um dia o Espírito Santo arrancou aquelas pestes que tinha dentro da gente e encheu nós de alegria do céu. E agora a gente quer ser bênção na vida dos outros. Então não tem a ver conosco, queridos. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Sabe, minhas lindas? Há um tempo atrás, Deus nos deu uma visão aqui de cuidado com pessoas e com mulheres. E hoje nós temos um grupo de mulheres dentro do ministério de mulheres chamado Ruths. O Senhor deu o projeto de nós termos mulheres que cuidariam de outras mulheres, porque a igreja cresceu. Eu e a pastora Zana às vezes já não conhecemos mais todas pelo nome. Não tenho vergonha de dizer, porque eu não vou vir aqui mentir para vocês.
Às vezes eu penso que a irmã é visitante e ela diz, não pastor, eu já estou congregando aqui. Porque a gente está com quase 400 membros, não tem mais como conhecer uma a uma. E aí a nossa preocupação, como é que nós vamos cuidar de pessoas? Nós precisamos delegar pessoas, nós precisamos fazer discípulo, porque o líder que não delega, ele tem um problema sério. Líder de verdade faz discípulos, e não faz discípulo e fica puxando toda a vida, não, ele faz discípulo e ele quer que o discípulo caminhe com seus pés, tem que ser emancipado, tem que fazer as coisas. Eu tenho um dom que o Senhor me deu de dar uma pesada nas cadeiras da pessoa, que eu vejo que ela tem potencial. Eu digo, ó, tu já está pronta para ministrar? Não, está pronta para ministrar. Vai, fala com amor. Quando não vai, eu boto no fogo. Dá-lhe uma pesada, meu Deus, daí sai correndo. Vai que é uma maravilha. Porque é do ser humano se acomodar, mas é do Senhor nos emancipar. Aleluia! E aí nós criamos esse grupo de mulheres. Hoje nós temos 23 Ruths, que a gente chama. Que são as Ruths que vão cuidar. Cada Ruth cuida de 5, 6. As Ruth mais fortinhas a gente vai dando até 10. Que vai mandar uma mensagem, que vai falar com essa mulher. Elas vão ser aquilo que as pastoras não conseguem ser na vida de todas. Por quê? Porque as pastoras vão ter que cuidar delas, não vão? Esses dias nós brincamos. Porque daí nós fizemos, todo mundo tinha suas Ruths. Sobrou eu e a pastora Zana. Olhamos uma para a outra, e agora quem vai ser a nossa Ruth? Daí fizemos até uma figurinha, né? Eu falei, eu sou Ruth de mim mesma, então. Se ninguém quer ser Ruth de mim. Mas não, nós temos Ruth. Nós temos pastoras que Deus também nos deu na caminhada, que cuidam da gente, que eu posso tomar um café, que eu posso abrir meu coração, porque ninguém é tão bom assim, queridos, que em algum momento não vira uma Noemi também, que precisa sentar e abrir o coração. Mas o que eu quero dizer para todas vocês que estão aqui, que quando vocês receberem uma mensaginha da sua Ruth, não seja uma Noemi amarga, que não responde, ou só manda um joinha. Só para tu saber, hashtag fica a dica, ela está orando pela tua vida, porque isso não é uma brincadeira, queridas. Nós não temos colocado Ruths, porque eu, a pastora Zana, a Jo, a Paula, a gente está sempre falando com elas, como é que tá, meninas? E aquelas lá, porque a gente sabe quem elas cuidam também. Elas passam para nós. E aquela te responde, pastora, e aquela. Então, a gente manda, pastora, mas acho que ela não quer falar. Em algum momento, queridas, eu sei que todas nós já fomos feridas e nos tornamos cautelosas às vezes. Vou até descer para falar mais pertinho de vocês. Sabe o que é a pior coisa que a dor faz com a gente? Além de te ferir e te fazer sangrar, se você não se permitir ser curada, ela vai fechar todas as portas de oportunidades na tua vida. Escuta o que a pastora está dizendo para você nessa noite. Estou falando do que eu já vivi, eu não estou falando do que eu li, do que eu estudei apenas, do que eu já vivi. Eu já tive uma pessoa muito próxima, muito amiga de ministério, de caminhada, há anos atrás já vai fazer 7 anos mais ou menos atrás, que me feriu profundamente, porque o tamanho do amor que a gente tem, dá para mensurar o tamanho da ferida. Quanto mais ama, mais dói. E foi uma ferida terrível, porque não me deu nem a chance de perguntar, de explicar, porque amigos podem falhar. E eu olhei nos olhos e falei, se eu falhei, pelo menos me diz no quê, porque eu vou pedir perdão. Mas a pessoa te olhar nos olhos e dizer, não, tá tudo certo. E por trás de você, destruir o teu nome, querer destruir a tua imagem. E o Senhor sabe, porque eu falo isso diante dele, o Senhor sabe do meu coração. E quantas vezes eu mandei mensagem, quantas vezes eu pedi perdão, sem saber pelo quê. Quantas vezes. Eu fui parar no hospital por causa disso, quando eu soube do que estava acontecendo. Foi a primeira vez que eu tive transtorno do pânico na minha vida, foi por causa dessa amizade. De tão forte que foi a ferida.
Mas um dia Deus me curou, Deus ministrou em mim. Eu já contei esse testemunho. O Senhor ministrou em mim, voltando de uma viagem. Cheguei em 6 meses, que foi aquele período que eu vivi sem entender o que estava acontecendo, que a pior coisa é quando você não entende. Mas quando Deus trouxe resposta ao meu coração, e Deus me curou e me ensinou as lições que queria me ensinar. Logo depois daquele período, eu estou pregando num outro lugar e Deus me dá uma amiga de novo. Uma pessoa que se aproxima, que cuida de mim, que quer ser amiga. E sabe o que o cérebro da gente registra? O Augusto Cury, quando fala sobre isso, ele fala das janelas killer, ou seja, janelas de morte. Quando você tem uma ferida tão profunda assim, é como se abrisse uma janela de morte. E o teu cérebro assimilou aquilo ali. Então, quando chega uma situação parecida com aquela, ele abre aquela janela de morte e grita, ó, cuidado. Cuidado que essa daí vai fazer o que a outra fez também, ó. Não abre teu coração. Mas essa sou eu sou assim. Eu não sei amar pouco. E quando Deus me deu essa amizade, meu Pai Santo, o Marco queria me proteger, a Raquel queria me proteger, todo mundo queria me proteger, porque viram o que eu passei, viram a minha dor. E aí a Raquel dizia, mãe, não faz, vai devagar, mãe. Ui, mãe, tu já faz, mãe, não faz isso. E eu dizia, filha, eu sei que eu não sou perfeita, mas essa sou eu. E se a mãe quebrar a cara de novo? Eu vou quebrar e vocês vão ter que juntar os cacos junto comigo. E eu vou me levantar de novo e depois, se tiver que quebrar de volta. Porque eu me nego. Eu me nego a me tornar uma tamargueira do deserto. Eu me nego a ser uma pessoa amarga. Eu me nego. Eu me nego a fechar as portas do meu coração para o amor. Eu nego. Eu não quero isso para a minha vida. Queridos, se ferir faz parte da caminhada. Não tem garantia. Mas e se eu entrar? E se? Pois é, e se? Você precisa aprender a blindar as suas emoções, o seu coração. Você precisa ser tão construída em Deus, que ainda que as pessoas falharem, errarem com você, não quer dizer que você vai ficar insensível, que você não vai sofrer, que você não vai chorar. Sofra, chore, mas se levante de novo e diga, mas Deus ainda continua sendo Deus. Eu continuo acreditando em pessoas, porque assim como tem essas, tem pessoas extraordinárias que Deus coloca na vida da gente. Aquela me feriu, mas depois daquela, Deus me deu uma leva de novo de amigas leais. Algumas estão aqui nessa igreja, amigas de jornada, amigas de ministério, amigas que têm segurado a minha mão, amigas que eu não preciso dizer o tempo todo que estou bem, não, porque pastores também têm sentimento e é vulnerável como qualquer um de vocês. Quem congrega conosco sabe. Eu não venho aqui fingir dizer que eu estou bem. Se eu estou ruim, eu digo que eu estou ruim. Irmã, estou tudo quebrada. Como é que está, pastora? Se eu disser, lutando e vencendo em nome de Jesus, é porque eu não quero dizer que eu estou me arrastando. Então a gente encontra algumas palavras para dizer, mas nós continuamos lutando e vencendo grudado em Jesus. Então eu quero que vocês entendam nessa noite, queridas, o real significado das Ruths. E porque tem esse grupo na nossa igreja. E também, se deixe cuidar. Abra seu coração. Todas as Ruths foram treinadas, passaram por conversas conosco. Elas sabem o propósito. Elas sabem o que nós carregamos. São mulheres de Deus e são mulheres confiáveis, que estão ali para orar por você. Mas eu já vou te dar uma notícia. Não vai ficando confiada, não. Não pensa que tu vai ser a vida inteira só cuidada. O Senhor está te forjando e está te dando um padrão. Ele está te ensinando como é que funciona. Porque daqui a pouco vira o jogo. Daqui a pouco você se torna uma Ruth para cuidar de mais 5, de mais 8, que o Pai está acrescentando no seu reino. Porque assim é crescimento saudável. Se você tiver que ficar a vida inteira tendo que ser cuidada, está com um problema sério, precisa trocar alguma peça aí. Em nome de Jesus. Nós precisamos se humilhar, sim, se render, sim, entrar num lugar de cura, sim, mas permitir a cura vir.
permitir ser curada, restaurada e se levantar. Porque vamos combinar uma coisa, minhas lindas, 100% só no céu. Se você esperar uma pessoa estar 100% tratada para colocar ela junto, para caminhar e para trabalhar, tu vai caminhar sozinha e mancando, porque nem tu é 100%. Você precisa ter esse entendimento, né? Volta e meia tem umas pessoas que dizem, vai pastora, a botar essa dali. Se disser para mim, já sabe o que vai escutar. Eu botei você. No que nós somos melhor do que alguém, queridas? Um dia alguém acreditou no chamado de Deus na minha vida. Eu tive as minhas Ruths. Um dia alguém disse, essa menina tem talento. Essa menina vai longe. Essa menina carrega um legado. Vamos ajudar ela. Um dia alguém me emprestou o livro. Um dia alguém quis me ensinar. Um dia alguém orou por mim. Um dia alguém apostou em mim. E hoje eu estou aqui. Então valorize aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Quando uma mulher está cuidando da outra. Vocês estão entendendo o real significado das Ruths? E não se coloque no lugar de Noemi. Porque tem umas mulheres que quando a gente diz também, eu sou a sua Ruth. Ela fala, eu não sou Noemi. Tá bom? Não seja mesmo, aleluia. E não quer dizer, é que a gente tomou esse nome por causa do exemplo dessa mulher. Que soube cuidar de uma mulher no momento de maior amargura de alma. Então imagina como será mais fácil cuidar de alguém que não é amarga, né? Porque ela está sendo a sua Ruth, isso não impede que em algum momento você também, como a escolhida que está sendo cuidada, demonstre amor e gratidão e diga, minha linda, como é que você está hoje? Quando eu chegar na igreja eu quero dar um abraço em você. Hoje eu quero orar por você. Eu tenho certeza que elas vão ser surpreendidas por esse cuidado. Amém? Eu quero fazer uma oração especial aqui nessa noite. E eu quero que você fique de pé agora em nome de Jesus. E depois dessa oração nós vamos para a nossa amiga profética. Uhul! Quem está animada aí para a amiga profética? Vocês viram que linda que até nossas meninas adolescentes vieram hoje? Não vale uma salva de palma? Nós queremos que vocês venham sempre no nosso culto, tá bom? Só de meninas. Nada de meninos, aqui é só nós. Nós temos as nossas jovens aqui. Nós temos as nossas adolescentes. Por quê? Porque nessa igreja nós entendemos, queridos, que nós estamos forjando e abençoando e profetizando bênçãos nessas gerações que estão vindo atrás de nós. Nós não queremos um rompimento de geração. Nós queremos viver o que foi profetizado no último livro da Bíblia, que nos últimos dias o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos. Então é nós que vamos atrás deles, é nós que vamos puxar eles para perto. E eles vão herdar um legado de uma igreja sarada em Deus. Eu quero orar aqui nessa noite. Eu quero orar por mulheres que, quem sabe, entraram aqui hoje e estão vivendo um tempo de Noemi. Mas você ouviu a voz de Deus aqui nessa noite. E você ouviu o Pai dizendo que você não é definida pelo momento que você está vivendo. Quem sabe você tem vivido esse tempo de amargura na sua vida. Quem sabe você nem percebe, porque quem faz não percebe. Mas quem está do lado, quem convive, percebe. Mas o Espírito Santo trouxe algumas coisas na tua mente enquanto eu estava ministrando. E quem sabe você entendeu e hoje, diante dessa palavra, você quer dizer, Senhor, eu não vou sair daqui, Noemi, até entrei Noemi, mas eu vou sair daqui como uma Ruth hoje. Eu vou sair daqui, Senhor, mudando esse tempo e essa estação diante daquilo que Tu ministrou. Eu vou sair daqui disposta a ajudar alguém, a segurar na mão de alguém também. Senhor, muda o meu foco hoje. Quem sabe é só isso que está precisando, um ajuste de foco. Se você está aqui, minha linda, e se você recebe essa palavra, sai do seu lugar agora. Eu quero orar por você, eu não vou insistir.
Mas eu estou liberando aqui uma palavra profética da parte de Deus, que pode mudar esse tempo e essa estação que você está vivendo hoje, se você entender o que Deus está falando aqui. A palavra só tem poder quando a gente se rende a ela. E quando a gente chama para vir à frente após ministrar uma palavra, é porque nós queremos orar na autoridade dessa palavra aqui nessa noite. Nós vamos orar. Chega bem para frente, minhas lindas, vocês que vieram. Isso. Chega bem para frente. Isso, para as outras amigas poderem chegar também. Aleluia. Oh, aleluia. Eu vou pedir para as nossas pastoras tomar óleo aqui nas mãos. Óleo de alegria. Essa é a oração que o Senhor vai dar para nós aqui hoje. Vai ser ministrada uma unção de alegria, que é o oposto da amargura. É alegria, é contentamento em Deus. Nós vamos pedir para o Senhor mudar o foco aqui nessa noite, para você parar de olhar para as coisas ruins que aconteceram na sua história, na sua vida, e começar a olhar o cuidado de Deus, o amor de Deus. Porque se você olhar com atenção, você vai ver quanta coisa boa Deus também tem proporcionado na tua vida. Por que você continua olhando só para aquela coisa ruim que aconteceu? Olha tudo que Deus tem feito por você. Olha o lugar que você está hoje, por exemplo, no meio de mulheres que estão dispostas a orar por você, no meio de amigas que estão abraçando você. Não é só coisa ruim não, minha linda. Tem muita coisa boa de Deus acontecendo à tua volta. E nós vamos orar para que o Senhor mude o teu foco hoje. As Ruths que estão aqui, eu queria chamar vocês aqui para ajudar nós a orar. Todas as Ruths que estão aqui. Comece a ministrar agora sobre a vida delas. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus agora nós estamos ministrando uma unção de alegria sobre a vida dessas mulheres. Em nome de Jesus agora. Nós estamos dando uma ordem que todo espírito que tem trazido angústia, amargura, que tem colocado o foco dessa mulher na dor. Ah, Pai, muda essa visão hoje, Pai. Muda essa visão hoje. Muda essa visão hoje, Pai. Muda essa visão hoje, Pai. Muda o foco dessa mulher hoje, Pai. Faz ela começar a olhar para tudo que Tu tens feito de bom em volta dela, Pai. As amizades boas. Isso, Pai. Isso, Pai. As tuas filhas estão impondo as mãos agora e declarando uma unção de alegria sobre a vida delas. Uma unção de contentamento, Senhor. Todo espírito contrário que quer roubar a alegria dessas mulheres, que quer colocar elas num lugar de dor e de vitimismo, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E nós levantamos elas pelas mãos agora, espiritualmente, colocamos elas num lugar de alegria, num lugar de contentamento. Elas até podem ter entrado aqui como Noemi, Senhor, mas nós oramos que elas vão sair daqui como Ruth, Pai. Oh, elas serão resposta para outras vidas, Pai. Elas serão a Tua resposta para outras vidas, Pai. Elas serão a Tua resposta para outras vidas, Pai. Nós ministramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Elas serão a Tua resposta na vida de outras mulheres, Pai. Elas serão o Teu abraço na vida de outras mulheres. Reveste elas, Pai, com óleo de alegria do Espírito, Pai. Um óleo de alegria do Espírito, Pai. Eu oro por cada mulher que está aqui nessa noite.
Que elas saiam daqui revestidas de alegria do céu. Que elas saiam daqui revestidas de alegria do céu, de contentamento do céu, renovadas no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, Pai. Renova as forças de cada mulher, Pai, porque nós queremos entrar em um novo ano, se o Senhor nos permitir, sendo Rutes, carregando vida, carregando projetos do céu, vivendo propósito e gerando vida para a glória do nome de Jesus, Pai. É assim que nós oramos, Pai, e certos da resposta dessa oração, nós ligamos ela em concordância aqui na terra, Pai, e pedimos o teu sim e o teu amém, para a glória do nome de Jesus. Amém. Se você pode, aplauda Jesus. Abraça uma amiga aí pertinho de você. Ai, pastora, para que tanto abraço? Abraço de pelo menos uns 5 segundos. Abraço libera ocitocina. Abraço é curador, minhas lindas. Abraços curam. Abraços curam, beijos curam também. Seja abraçada, abraço mais 5, 6, 10. Não espere só alguém te abraçar. Vai você e abraça alguém. Sai você do seu lugar e abraça alguém. Isso. Ei! Eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim. Quem diria? E o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo. Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim?